Olá, queridos, graça e paz, chegou o grande dia. Estão abertas as inscrições para o curso Discernimento Espiritual, Mapeando Fortalezas e Destruindo Cativeiros. Serão 4 dias de curso, onde você vai ter uma imersão de 13 a 16 de maio. Vai ser aqui em Curitiba, é um curso presencial no Hotel Bristol. Você vai encontrar 2 planos, o plano com hotel e refeições, com pensão completa, e vai ter o outro plano com o curso. Você vai ser muito abençoado, mas corra, porque as inscrições elas estão limitadas por causa da pandemia do Covid. Eu espero você aqui, vai ser uma benção. Olá, queridos, graça e paz. Hoje é um dia de festa para todos nós. A celebração da Páscoa, ela acontece dentro de um ambiente onde a escravidão ela é sepultada para que a liberdade tome lugar na vida do povo de Deus. A festa da Páscoa é a festa que anuncia o ano novo dentro da cultura judaica e muito mais para nós cristãos, que anuncia um tempo novo nas nossas vidas, livre da escravidão do pecado, num tempo em que nós fazemos aliança com Deus, onde as tensões que foram estabelecidas por causa da rebelião, da traição e do pecado do homem contra Deus, nesse dia de Páscoa, é o dia onde nós encontramos o livre acesso a um relacionamento íntimo e amoroso com o nosso Pai. A Páscoa é uma grande festa que celebra a morte de um filho cujo próprio pai o esmagou. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, verso 26, que um dia os filhos de Israel perguntariam aos seus pais o que significa essa festa. Nessa festa, eles se reuniam para fazer uma grande refeição. E ainda se reúnem até hoje, refeição onde eles comem um cordeiro, onde eles partem os pães sem fermento, onde eles comem ervas amargas e onde eles bebem o vinho, que significa o sangue sobre os umbrais. A palavra Páscoa é justamente isso, significa passagem ou passar por cima sem causar dano. E foi isso, ou foi essa a resposta que Deus nos ordenou dar para as gerações que vêm depois de nós. A Páscoa não é uma festa de doçuras, a Páscoa não é uma festa de delícias. A Páscoa é uma festa onde nós nos reunimos como uma família e aonde um cordeiro é sacrificado. Uma Páscoa é uma festa onde nós nos lembramos que o anjo da morte, ele perde a sua força e então a vida toma conta da nossa história. Essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a festa onde o anjo da morte passa por cima e não causa dano e não causa ferimento nem a mim e nem a você. A Páscoa é a festa da vida. E é isso que nós vamos e temos celebrado hoje, através de canções e através dessa grande celebração que estamos experimentando em nome de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53, no verso 3 ao verso 10, sobre esse cordeiro sacrificado. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A Páscoa é uma festa de alegria para nós, mas é uma festa onde o próprio Pai que está nos céus sacrificou o seu Filho. O texto de Isaías 53 vai continuar dizendo
que agradou ao Senhor moer o seu filho. Muito mais do que levar sobre si os nossos pecados, Jesus levou sobre si a guerra que havia entre o ser humano e o Pai. Lá no Éden, o homem se desviou de Deus. Lá no Éden, o homem se afastou de Deus. Ao escolher o pecado, a base do relacionamento entre o ser humano e Deus foi quebrada. E essa distância, essa separação, precisava ser restaurada. É por isso que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o perfeito, ele recebe sobre si todo o castigo pelo pecado da humanidade. A Páscoa, ela anuncia que o Pai escolheu entregar o Filho no altar do sacrifício, para que nós, filhos desviados, filhos afastados, que nós que éramos destinados ao castigo eterno, pudéssemos de novo nos aproximar do Pai, pudéssemos de novo nos aproximar de Deus, e o castigo que estava sobre ele pacifica as tensões entre nós e Deus. A Bíblia continua dizendo: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Esse cordeiro, também chamado de ovelha muda, ele é entregue, ele é esmagado, ele é moído. Agradou ao Pai moê-lo. O nosso Deus não é um Deus sádico, o nosso Deus não é um Deus vingativo, o nosso Deus não é um Deus punidor, o nosso Deus é um Deus de amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu Filho como cordeiro imaculado. Ele entregou o seu Filho como o cordeiro da Páscoa. Ele entregou o seu Filho como sacrifício perfeito, para que eu e você tivéssemos a esperança de prolongamento de dias que aponta diretamente para a eternidade das nossas vidas. A festa da Páscoa, ela tem um sentido todo especial. Jesus, ele sai de uma cidade chamada Betfagé e vai subindo as colinas do Monte das Oliveiras, que na verdade é onde fica a encosta da cidade de Betânia. Entra pela chamada Porta Dourada. E a sua ida a Jerusalém tem um só objetivo. Ele vai se dirigir ao pátio do templo, ele vai se dirigir para ser julgado, para ser condenado pelo Sinédrio, por Anás, por Caifás, por Pôncio Pilatos, por Herodes e novamente por Pôncio Pilatos. São 6 julgamentos, nenhum deles feito honestamente, alguns deles onde eles tiveram que atrair falsas testemunhas. Mas Jesus, ele fica calado, porque se ele se defendesse, nós não teríamos a paz com o nosso Deus. Essa festa da Páscoa acontece num tempo em que o povo de Deus andava longe do Pai por causa dos seus pecados, mas esse sangue, o sangue da ovelha, o sangue do cordeiro da Páscoa, retira de nós todo o peso de condenação, retira de nós todo o peso que denuncia as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Jesus, ele pacifica as tensões entre nós e o Pai. E a Páscoa é um sinal. Você que agora celebra a Páscoa, celebra a ressurreição do Cordeiro nesse domingo, está celebrando a amizade que foi refeita de novo entre você e Deus, que é Pai. A Páscoa é um sinal na sua casa. Naquele tempo, eles pegavam o sangue do Cordeiro e colocavam sobre os umbrais e sobre as vergas laterais das casas, anunciando, naquele sinal,
que havia uma aliança entre o povo de Israel e o Senhor. Foi esse sinal que impediu que a morte tomasse lugar. Quando João Batista, ele vem anunciando o batismo de arrependimento, ele encontra Jesus e diz: ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus é o Cordeiro não só para uma família. Se você buscar em Gênesis capítulo 22, você vai ver que esse mesmo Cordeiro, ele substituiu Isaque, que foi entregue no altar pelo seu pai Abraão. Abraão levanta o cutelo do sacrifício contra o seu filho, assim como Deus levanta Jesus Cristo no altar. Mas o Cordeiro que salvou Isaque é o mesmo Cordeiro que salva a mim e salva você. A Páscoa é o lugar onde nós que estávamos escravizados pelo medo da morte, somos livres. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Portanto, visto que os sírios são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Uma das exigências que nós tínhamos antes da morte era a liberdade do medo da morte. A morte, ela é capaz de animar e incentivar todos os outros medos da nossa vida. Jesus, ele se faz gente. Você sabe que Deus é Espírito, mas esse Deus que é Espírito se fez gente. Ele se fez sêmen. Ele entrou no ventre da Virgem Maria de Nazaré. E ele se fez ser humano. É isso que o texto de Hebreus diz. E sendo ser humano, ele derrota a morte, porque ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo. A morte não faz parte dos planos de Deus. A morte nunca fez parte do projeto de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 6, verso 4: pois a vontade do meu Pai é que todos que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. A vontade do Pai é ressurreição para mim e para você. E é isso que a Páscoa vem dizer para nós. É isso que a Páscoa vem dizer para mim e para você. Que Jesus, esse que nós celebramos em cânticos, esse que nós celebramos em canções, esse que nós entoamos louvores, esse que vem para dizer que é o Filho de Deus, venceu a morte. A Páscoa, na verdade, não é um dia. A Páscoa é uma pessoa, é um sacrifício no altar. É uma celebração de uma refeição onde nós anunciamos a vida eterna. Jesus, ele parte o pão e disse: comam, esse é o meu corpo, é dado por vós. E ele pega o cálice, semelhantemente distribui ao discípulo, dizendo: esse é o sangue da nova aliança que é derramado por vocês. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 5, de 7 a 8, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A festa da Páscoa é uma festa em que a gente precisa compreender, em que o velho homem, ele foi despido. O velho homem, cheio de iniquidades, rebeliões, o velho homem, cheio de desobediência, ele foi retirado, ele foi sepultado, ele foi lançado fora. Limpai-vos, pois, do fermento velho. O fermento tem todo esse simbolismo
ligado ao pecado. Tirar o fermento é anunciar a Páscoa, porque a Páscoa é uma festa celebrada com pães sem fermento. É o pão da prece. Uma vida sem pecado é uma vida que anuncia pressa de você se encontrar com Deus, pressa de você se encontrar com o Pai. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, porque sois nova massa, porque Cristo, vossa Páscoa, foi sacrificado por você, por mim e por todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Portanto, celebre a festa. Hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de grande alegria. Hoje é um dia em que nós devemos nos alegrar com o sangue derramado na cruz e muito mais do que isso, nos celebrar, porque o poder da morte foi retirado do meio dos homens. Apocalipse capítulo 1, verso 18 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, e o que vivo e fui morto, pois eis aqui, estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Assim como por uma pessoa veio a morte e o pecado, assim também, pelo Senhor Jesus, veio a vida, o perdão e a alegria. Uma feliz Páscoa para você. Que Deus abençoe a sua casa. Que a sua casa seja esse lugar manchado, sinalizado pelo sangue do Cordeiro. Que a tua casa seja uma casa de salvação. Que a Páscoa seja a marca do sacrifício do Cordeiro, daquele filho que o Pai entregou no altar do sacrifício, para fazer com que você viva em paz, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Deus abençoe, uma feliz Páscoa. E eu quero encerrar, antes de nós louvarmos ao Senhor com mais uma canção, convidando você para celebrar na sua própria casa, partindo pão e celebrando o fruto da vide, o suco de uva, com a sua família na ceia do Senhor. Amém? Quero convidar a pastora Fabíola para que me acompanhe. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor que está lá no livro de 1 Coríntios 11, 23, e que diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós celebramos a morte do Senhor. Todas as vezes em que nós nos reunimos para celebrar o partir do pão e o repartir do cálice, nós estamos anunciando a nossa aliança com o nosso Deus através de Jesus Cristo. As pessoas me perguntam: pastor, quem pode celebrar a ceia? Existem pelo menos 4 maneiras como as igrejas celebram a ceia. Existem igrejas que só aceitam que celebrem e façam parte da celebração da ceia aquelas pessoas que fazem parte da sua denominação e da sua igreja. Existem outras que celebram dentro da sua denominação. Existem outros que celebram entre todos os evangélicos, que já são batizados e são membros, estão em comunhão com a sua igreja. Nós cremos que a ceia do Senhor, ela é para todas. Nós não entendemos e não enxergamos na Escritura Sagrada nenhuma proibição, a não ser uma vida no altar, a não ser uma vida de arrependimento. O tempo da ceia não é um tempo de condenação, é um tempo de salvação. O tempo da ceia é o tempo de você olhar para dentro de você mesmo. Cada um, pois, examine-se a si mesmo e coma. Eu quero convidar você, eu quero convidar a sua família, eu quero que você convide seus filhos, quero que você convide seus pais,
Eu quero convidar vocês que estão reunidos hoje para que celebrem juntos o pão e o vinho. Então, você que está pronto agora e quiser participar, você pode ter um tempo para você orar pela vida do seu esposo, da sua esposa e da sua família. Eu quero, assim, fazer essa oração pela sua vida em nome de Jesus. Pai querido, é no nome do teu Filho Jesus que nós anunciamos a morte do teu Filho nesse dia de Páscoa, através da celebração do partir do pão e do partir do cálice. Hoje nós declaramos diante do Senhor, que é Deus, diante da igreja, diante da nossa família e diante do mundo espiritual, que temos uma aliança no corpo e no sangue de Jesus. E é por causa do corpo partido na cruz e do sangue derramado que nós somos salvos. Abençoa essa casa, Pai. Abençoa essa família. Abençoa essa vida com essa aliança, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está pronto, você pode sim tomar o pão. Isso, comer o pão. De forma semelhante, você pode participar do cálice do vinho, que é o suco de uva. Amém. E agora nós vamos finalizar o nosso musical de Páscoa com uma grande música de vitória. Vamos juntos celebrar ao Senhor com muita louvor, muita alegria, muita adoração, a vitória do Senhor Jesus na cruz. Amém? E a gente vai se despedir já de vocês com a bênção. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Deus abençoe. Boa Páscoa. Um bom domingo. Feliz Páscoa. Vamos terminar com a adoração e muita alegria.